Olá, galera da Adrenalina! Hoje eu vou falar para vocês como que foi um pouquinho do Brastiço. Gente, para quem não sabe, o Brastiço é uma conferência anual que acontece um ano presencial, outro ano online, para professores de inglês como segunda língua aqui no Brasil. E eu fiz parte dessa comunidade durante muito tempo, porque eu fui professora de inglês durante toda a minha jornada na faculdade, na UNB, né? Durante o curso de farmácia e depois de tradução. Então, durante o período da faculdade, essa era a minha fonte de renda. E antes também, assim, não era dentro de uma escola, eu dava aula particular de inglês antes. Mas, enfim, foi um cenário aí que eu vivi durante uns 10 anos, mais ou menos. E aí, eu fazia muito tempo que eu não encontrava com os professores de inglês que eu tive contato durante a minha formação também. Inclusive, eu estudei desde criancinha, eu acho que eu tinha quase 5 anos de idade, mais ou menos, 4 para 5, quando eu entrei na Thomas Jefferson. A Casa Thomas Jefferson é uma escola bem tradicional aqui em Brasília de inglês, e eu passei por todos os cursos que eles ofereceram lá que vocês podem imaginar, assim, tipo, eu não queria ir embora daquela escola, eu amava todos os meus dias, assim, eu não queria sair de lá. Era meu parque de diversão, era estudar inglês. Eu era realmente obcecada com estudar inglês. E todo mundo que me conhece, todos os meus amigos, a vida inteira, eu acho que eu já contei essa história aqui, que antes de entrar na escola de inglês oficialmente, eu ficava insistindo com a minha mãe para me colocar num curso de inglês, porque eu tinha mais afinidade com o inglês do que com o português, de um nível assim de obsessão de vidas passadas. Eu não sei explicar o motivo, mas eu vivia do lado de uma família americana no Lago Sul, que trabalhava na Embaixada Americana de Brasília, e eu fiz amizade com as criancinhas desde minha idade, assim, bebezinha, desde bebezinha. Até o momento que meus pais me colocaram na Thomas com esses 4 anos e meio, 5 anos. Então, foi uma coisa muito louca, porque eu realmente gostava muito, muito, muito de inglês. Chegava em casa desses momentos que eu interagia com esses bebês do vizinho ali, falando inglês em casa e não queria parar de falar inglês. E entrava no parquinho e ficava balbuciando em inglês e não em português. Enfim, tinha essa obsessão aí. Então, quando eu comecei minha jornada na Thomas, eu entrei no nível Popcorn, que é um nível iniciante, obviamente, para crianças. E eu sempre fui a aluna mais jovem da turma. Sempre nos testes de nivelamento, eu tinha um nível mais alto do que a minha idade. E isso durou muito tempo, porque todas as vezes que a gente fazia os testes de nivelamento, eu sempre estava mais adiantada. Tanto que eu formei com 14 anos, e no geral as pessoas se formavam ali com 2 anos a mais ou menos, 16, 17. E quando eu formei, aí eu fiz o meu intercâmbio para os Estados Unidos, voltei para o Brasil, e aí eu fiquei naquela crise de abstinência. Eu falei, caramba, eu preciso continuar estudando. Aí eu fiz o Teachers Development Course, que é um curso que eles oferecem para pessoas que querem dar aula. Não é que eu queria dar aula, não era essa a intenção. Eu entrei no curso só para fazer mais um curso na Thomas, porque eu queria aprender mais ainda, eu queria estar naquele ambiente que eu gostava tanto. E aí eu vivi realmente um ano muito legal de essa experiência de dar aula para outros professores lá, outros teachers na Thomas, e fiz muitas amizades lá. Até que no final do curso eu fui chamada para ser trainee na Thomas Jefferson e depois ser professora. No meu ano como trainee, eu achei que foi um ano que, como eles estão te testando para ver se você vai virar um professor e tudo mais, é um ano mais light, é muito mais tranquilo, você é muito bem recebido e tudo mais. Quando você entra realmente, de fato, como teacher mesmo, eficaz, efetiva, é um pouco mais estressante, porque tem muito deslocamento entre as tomas. Você não fica numa toma específica, né? Tem várias unidades e eles estavam fazendo experimentos de entrar em escolas particulares, como um programa de inglês da escola,
porque o inglês na escola era muito fraco. Antes de eles começarem a fazer essas parcerias, antes da Thomas começar a fazer parcerias com as escolas tinham um nível de ensino de inglês que não passava do verbo to be. Todo ano parecia que a gente estava sempre estudando a mesma coisa e não ia para frente. Então, quem estudava só em escola particular, sem estudar em uma escola de inglês separadamente, como uma cultura inglesa ou a Thomas ou qualquer outra escola de inglês, acabava ficando atrasado mesmo, porque na escola a gente não tinha o mesmo nível que numa outra escola dedicada a fazer apenas isso. Então, eu estava justamente nessa época que a Thomas estava fazendo as primeiras parcerias ali com algumas escolas, e tinha muito deslocamento entre uma escola e outra. A gente, sei lá, começava o dia no Lago Sul, aí vinha para Asa Norte, aí tinha aula lá na Asa Sul, enfim, a gente ficava rodando. E aí eu não me identifiquei muito com essa estrutura de ter que ficar nessa loucura, né? Assim, enfim, eu falei, ai, nossa, eu sei que tem um plano de carreira, eu sei que tem vários benefícios, porque tinha realmente muitos benefícios, eu gostei muito do plano de carreira que foi apresentado. Mas eu não me identifiquei em fazer dessa forma, enfim, de trabalhar assim, porque eu realmente estava na faculdade, era muito difícil ficar mantendo os meus horários como teacher e com as aulas, né, da UNB, que eram muito puxadas, tinham muitas matérias e era muito difícil de ficar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu migrei para outras escolas. Acabei fazendo aula, dando aula de inglês para criancinhas mesmo, para bebês, na Red Balloon, que é uma escola para criancinhas e também chegou, acho que até a adolescência, mas eu fiquei com o Kids One, que é aquele que fica 2 anos e meio até 4 anos de idade, que eu amo essa faixa etária para dar aula, é muito fofo. E dei aula também na St. Giles, que é uma escola britânica de inglês também, que foi muito legal, que também era um pouco mais flexível. E as aulas particulares continuavam à parte, né? Dava aula de inglês e também fazia as minhas coisas de estética também, que já também falei num outro vídeo, que eu também já tive um negócio de estética. Eu até hoje atendo minhas clientes com maquiagem, enfim, tem vários business, essa menina que não consegue ficar parada. Mas o fato é, realmente assim, depois de contar todo esse auê, eu tava com saudade e eu conhecia várias pessoas que queriam não ser apenas teachers, queriam ter uma segunda renda, queriam fazer queriam essas outras possibilidades que o idioma pode trazer para eles. Só que acabavam assim se acomodando naquela posição e não iam atrás disso. E eu desde sempre, como eu não me identifiquei com a vida do teacher que trabalha numa escola específica, eu já entrei, quando eu entrei na tradução, eu me identifiquei com a vida do tradutor. Eu falei, gente, não, eu quero ser intérprete. Descobri que existia a tradução escrita, né? Tava fazendo o curso disso, e falei, não, eu quero ser intérprete, eu vou ser intérprete, em algum momento eu vou conseguir um emprego nessa área, porque é a área que eu me identifico mais. E quando eu entrei na área de interpretação, eu não tinha perspectiva que um dia eu iria ter um curso, que eu iria dar aula para intérpretes, né? Mas agora é muito engraçado, porque vários professores que me conheceram durante toda essa carreira vieram me procurar e me perguntar como que fazia para entrar na interpretação. Achavam que era uma coisa muito distante da realidade deles, e muitos deles não se sentiam capazes de ser intérpretes por questão mesmo de se expor, de muito nervosismo, de, sei lá, de travar, de não ter vocabulário suficiente. Mas, gente, tudo isso é treinável, estudável e, enfim, é uma carreira que você tem que estudar para você conseguir chegar no nível suficiente para você ser um intérprete. Em qualquer carreira é assim. E aí duas pessoas me chamaram pra ir no Brass Thistle. Falaram assim, faz quanto tempo que você não vai no Brass Thistle? Eu falei, cara, faz muito tempo, faz uns 10, mais de 10 anos, acho que faz uns 15 anos que eu não vou, porque as últimas vezes que eu fui pelas escolas que eu trabalhava, porque fazia parte do pacote. Você tinha que ir obrigatoriamente para esses eventos de professores para você se aperfeiçoar, se especializar. E como eu sempre fui rata de curso de todos os congressos, mesmo que eles falem que seja obrigado, nem todos vão. Então, assim, eu ia porque eu realmente queria aprender com as palestras e as conferências que iam ter no evento. E eu gostava, inclusive, dessa experiência, e fazia muito tempo que eu tava assim, poxa, eu não quero ir só porque eu tô sendo obrigada ou que eu vou por uma escola específica.
que tal realmente faz sentido voltar a participar desses eventos, porque tem pessoas muito queridas nesses eventos, e eu acho incrível todo o conhecimento que eles trazem nesses eventos. Eu posso aprender muita coisa, inclusive para a minha sala de aula, mesmo que não seja uma sala de aula que ensina inglês como segunda língua, eu posso usar esses recursos para ensinar os meus alunos de interpretação. Então, eu fui lá com essa finalidade de encontrar, rever os meus colegas de trabalho, conhecer também novos professores e conhecer as novas formas de dar aula, quais são as formas mais modernas de dar aula, quais são os novos recursos, aplicativos, inteligência artificial, tudo isso. Então foi muito legal, foi em Goiânia, foi pertinho aqui de casa, né? Assim, Brasília e Goiânia tem uma distância aí de 2 horas e pouco. E eu participei do evento, revi professoras maravilhosas que me deram aula lá atrás, quando eu ainda estava fazendo inglês como aluna. Então eu me senti muito feliz, muito honrada de encontrar com elas lá e ver o quanto que elas continuam cada vez melhores, na verdade. Continuam e estão melhores ainda do que quando elas me deram aula. E foi muito emocionante, foi muito assim tocante, assim, me trouxe de volta para um lugar que eu não me lembrava mais como era, sabe? Tá no lado de ser uma aluna assistindo os meus professores maravilhosos favoritos dando aula e eu interagindo que nem aquela aluna nerd que eu era na sala, que ficava levantando a mão toda vez que perguntavam por um voluntário, eu queria me voluntariar e responder as perguntas. Então foi muito, muito legal. E eu vou deixar aqui, né, algumas fotinhas e vou colocar aqui um link para vocês verem mais ou menos como funciona o evento. Ano que vem vai ser no Metaverso. Já me inscrevi quando eu estava lá mesmo para participar com eles e conhecer um pouco mais desse universo, lembrar desse universo, fazer networking nesse universo que faz tanto parte da minha jornada e que é mais um lugar de conhecimento, de CPD, né? De Continuous Development, né? Professional Development. Porque realmente a gente precisa aprender em qualquer lugar, com qualquer pessoa, em qualquer ambiente que a gente esteja. Então eu tô realmente muito empenhada em voltar a absorver da fonte, né? Que tem muita coisa interessantíssima, como desenvolvimento profissional para professores de inglês e de vários outros nichos, porque também existe grupos, pequenos subgrupos dentro do Brasil que ensinam inglês para negócios, para propósitos específicos, né? Pessoa que quer aprender não só o idioma, mas que quer aprender algo específico, que eu acho que é exatamente o grupo que eu me encaixo como intérprete, porque não é apenas um ensino de línguas para uma faixa etária, e sim para um propósito específico, que no caso é a interpretação. Então, é mais um caminho de estudo, de aprendizado, que eu acho que realmente valeu muito a pena voltar para lá e rever muitas pessoas e aprender muito novamente. Acho que é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, curtam, ativem o sininho, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!